Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa quarta-feira. Começo falando sobre o Flamengo, que venceu e está de volta ao Brasil depois da vitória por 2-1 para cima do Barcelona de Guayaquil. E o time desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, após 5 dias de estadia no Equador para compromissos da Libertadores. A delegação chegou ao aeroporto internacional Tom Jobim por volta das 5h45 da manhã e foi recebida por uma equipe médica após surto de Covid-19. Os jogadores infectados que ficaram fora do jogo de ontem chegaram num voo à parte durante a madrugada. Internamente, o clube trabalha com alerta ligado para a possibilidade de novos casos da doença. Com o resultado em Guayaquil, o Flamengo foi a 9 pontos e ocupa a segunda posição do Grupo A da competição continental. Num primeiro momento, a equipe vira a chave para o Brasileirão, no próximo domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas ainda aguarda a resposta da CBF após um pedido de adiamento. E é sobre esse pedido que a gente fala agora. O Flamengo pediu à CBF que remarque para outra data a partida contra o Palmeiras, prevista, como a gente falou agora, para o próximo domingo em São Paulo. Em documento assinado pelo vice-presidente Rodrigo Dunchi de Abranches, o clube alega prejuízo técnico por conta da contaminação de 7 jogadores com Covid-19. O Palmeiras discorda do pedido do Flamengo. Na argumentação, o Flamengo diz que o cenário é excepcional porque os jogadores conviveram por 8 dias durante a viagem e é possível que exista casos de falso negativo no restante do elenco. O clube ressalta ainda o risco de novos contaminados e define como surto da doença na delegação. Inclusive, essa é uma outra preocupação do clube rubro-negro, né? Porque existe a possibilidade de que novos jogadores tenham contraído a doença e ainda não tenham apresentado resultado positivo. Por isso, também uma preocupação muito grande internamente no Flamengo com essa possibilidade de o surto ser ainda maior e de terem mais de 7 jogadores infectados com a doença. Agora, o Palmeiras discorda da decisão e, para discordar, usa como argumento o fato de que outras equipes e outras partidas já aconteceram, mesmo com surto de doença em alguns times. O protocolo da CBF prevê novos exames antes de cada partida nos jogadores relacionados pelo clube. Ou seja, caso o Flamengo não consiga o adiamento, deve indicar os seus 23 atletas a serem testados para levar para São Paulo. Até agora, já foram 8 partidas adiadas pela CBF desde a retomada das competições no início de agosto. No último final de semana, a CBF decidiu pelo adiamento de uma partida. Guarani do Ceará e Salgueiro de Pernambuco, com 12 de 24 do time cearense com Covid-19. E outra foi realizada com apenas 13 jogadores disponíveis num dos times. Foi o caso de Vila Nova e Palmas, quando o time de Tocantins jogou com apenas 2 jogadores no banco de reservas depois de um surto da doença no elenco. O Flamengo pede então adiamento, o Palmeiras é contra, a gente aguarda um posicionamento da CBF para saber o que acontece então nessa partida do Brasileirão que acontece no próximo domingo. Hoje, quarta-feira, é dia de Grenal 427 pela Libertadores da América. A bola rola no Beira-Rio 195 dias depois do primeiro duelo na história pela competição sul-americana, marcada pela pancadaria em campo e 8 expulsões, 4 de cada lado. O jogo acontece às 9h30 da noite. Será o 5º duelo entre Grêmio e Inter neste ano, com ampla vantagem para o tricolor até aqui. 3 vitórias e um empate. O time de Renato Gaúcho não sofreu nenhum gol do rival e já marcou 4. O momento das duas equipes, porém, é bem diferente daquele que antecedeu o clássico na Arena, no dia 12 de março. Se antes o Grêmio era apontado como favorito pelo desempenho e por jogar em casa, agora é o Inter de Kudê, que tem resultados mais consistentes nos últimos jogos, e estará em casa, ainda que sem público. Jogão! Inter e Grêmio, 9h30 da noite. Outro jogo que promete muito é Vasco e Botafogo. A bola rola no mesmo horário em São Januário. O terceiro clássico em 10 dias apontará o classificado para as oitavas da Copa do Brasil. A vantagem é do time visitante. Por ter vencido por 1-0 no Newton Santos, o Botafogo avança até com empate. Derrota por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis. O Vasco precisa ganhar por 2 ou mais gols de diferença para continuar na competição. O gol fora não é mais critério de desempate. Os dois times, antes do torneio de mata-mata, se enfrentaram no Brasileirão. Vitória vascaína por 3-2. Na competição de pontos corridos, aliás, o Vasco tem melhor campanha, é o 5º colocado, mas vem de derrota, 1-0 para o Coritiba.
Já o Botafogo, que empatou com o Santos, é o 18º e está na zona de rebaixamento. Mais um grande jogo então nessa quarta-feira de clássicos, dessa vez no Rio de Janeiro. Bola rola às 9h30 da noite na Colina Histórica. Falando de NBA, os Nuggets estão vivos na disputa, que agora tem a série em 2-1 para o time de Los Angeles. Na noite desta terça-feira, o Denver Nuggets não teve que enfrentar somente o Los Angeles Lakers. O time do Colorado precisou enfrentar também a enorme frustração de ter perdido o jogo 2 no último lance. Mas como o mundo da NBA cansou de testemunhar nesse mata-mata, a equipe não é de baixar a guarda ou desanimar. Apesar da bola de Anthony Davis no estouro do cronômetro no domingo, os comandados de Michael Malone não esmoeceram, fizeram uma grande partida coletiva e venceram por 114-106. E na primeira vitória dos Nuggets na série, o que não faltou foi emoção. 2-1 agora e os Nuggets estão mais vivos do que nunca. O próximo jogo entre as equipes, jogo de número 4, acontece amanhã, quinta-feira, às 10 da noite. E a gente se encontra amanhã com muito mais por aqui. Uma ótima quarta pra você e até lá! Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.